Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de outubro, nós vamos meditar de Amós, do capítulo 7 ao capítulo 9. E também Obadias, isso mesmo, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos finalizar este profeta menor, chamado Amós. Então hoje nós vamos meditar do capítulo 7 ao capítulo 9 e vamos também iniciar o livro de Obadias, porque Obadias tem apenas um capítulo. Então hoje temos bastante coisa, não é? Vamos começando no capítulo 7 com a visão dos gafanhotos. Ele também tem visão de gafanhotos. Isto me fez ver o Senhor Deus, e eis que ele formava gafanhotos ao surgir do rebento da erva seródia. Então já vimos, né, que a chuva seródia é aquela que vem, né, ali para preparar a colheita. Então a erva seródia aqui é aquela erva que já nasce ali, né, já próxima ao período da colheita. E era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Tendo ele comido de toda a erva da terra, disse eu: Senhor Deus, perdoa, rogo-te. Como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno? Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isso me mostrou o Senhor Deus. E eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. E este consumiu o grande abismo que devorava a herança do Senhor. Então eu disse: Senhor Deus, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Mostrou-me também isto, e eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha o prumo na mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, e os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. E aí Amós, ele vai ser acusado de ser um conspirador. Isso mesmo, não novidade, né? Jeremias foi acusado também. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás, porque é santuário do rei e é templo do rei. E respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas sou boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, ou seja, né, de detrás das malhadas. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque? Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada. E a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será cativo para fora da sua terra. Então vamos ver aqui, né, que Amós não se intimidou.
E nós vamos ver que ele vai ter também no capítulo 8 uma visão de um cesto de frutos. E Deus pergunta para ele, né? O Senhor me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos do verão. E me perguntou: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de fruto de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, jamais passarei por ele. Mas os cânticos do templo naquele dia serão uivos, diz o Senhor. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares será lançado fora em silêncio. Então você percebe aqui, né, que esta profecia de Amós, dentro de todo o contexto que nós já vimos e já profetizado, né, aqui a ruína de Israel está muito próximo. E ele profetiza isso no capítulo 8. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, e não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Convertei as vossas festas em luto, todos os vossos cânticos em lamentação. Porei pano de saco sobre todos os lombos, calvas, todas as cabeças, farei que isto seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dias de amargura, né? Então aqui você vê o teor da profecia do capítulo 8. E no capítulo 9, os juízos de Deus, eles são inevitáveis. Já vimos isso e foi profetizado também pelos demais profetas. E Amós vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os capitões e estremecerão os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá e subirão ao céu, e lá os farei descer. Ou seja, não tinha para onde escapar, né? Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra. Ele se derrete e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá, olha só, como o Nilo, e baixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou a terra. E o que chama as águas do mar e a derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filho de Israel, como filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir Israel da terra do Egito, e Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de sobre a terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel, todos entre todas as nações. E naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que estão chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que lavra segue logo
ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, e reedificarei as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e desta terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então, mesmo diante de toda a destruição, nós temos aqui, a palavra de esperança, que Deus nunca deixou de dar ao seu povo. E é assim que ele finaliza o livro de Amós, trazendo essa esperança de mudança de sorte sobre Israel. E aí, logo em seguida, nós vamos ter o livro de Obadias, e aí temos o nosso mapa, isso mesmo, que eu vou disponibilizar lá nas redes sociais, no meu perfil do Instagram e do Facebook, Rubenita Leão. Se você não me segue, aproveita e segue lá, porque eu sempre coloco, todos os mapas lá. E nós vamos ver, como eu já falei, no caso, Obadias tem apenas um capítulo, e quem vai escrevê-lo é o próprio Obadias, Nós vamos ver que o livro dele significa o servo, ou adorador do Senhor. E ele vai ser escrito, ele vai falar a respeito de Edom, sobre o julgamento que viria sobre Edom, porque Edom vai ser aquele grande incentivador para que Babilônia, venha e destrua o povo. Então, nós vamos ver esse julgamento que vai vir, porque eles também subjugavam Judá. Mas ele também vai ser escrito para o povo de Judá. Então, não se sabe, muitos estudiosos não sabem ao certo a data em que esse livro foi escrito, mas diante de todo o contexto dos demais profetas, ele deve ter sido escrito em 586 a.C. Tudo isso você tem aqui no mapa, que eu vou disponibilizar. Então, Obadias, nós vamos ver que ele vai trazer essa mensagem aí ao reino sul, que é o reino de Judá, mas também vai trazer a respeito de Edom. Inclusive o título, nesta minha Bíblia aqui, a primeira parte é Os Pecados e o Castigo de Edom. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, e o que habita nas fendas da rocha, da tua alta morada, e diz no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseste o teu ninho entre as estrelas, de lá te destruirei, diz o Senhor. Então, a localização dele era algo que eles tinham como certo, que eles não seriam destruídos, Então, Deus fala aqui, independente da localização, de toda a segurança que eles tinham, é certo, que viria sobre eles o castigo de Deus. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer o sábio de Edom e os entendimentos do monte de Esaú, ou seja, eles tinham uma autossuficiência muito grande, uma soberba, e isso chega até Deus. Os teus valentes, ó Temá, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então, já repetimos diversas vezes aqui no devocional que Edom é a descendência de Esaú, Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó,
cobrir-te-á a vergonha e será exterminado para sempre, né? Então aqui no texto de Obadias ele suscita a herança, né? De onde iniciou o povo de Edom e de onde iniciou Judá, né? O povo de Israel. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levarem os bens, os estrangeiros lhe entrarem pelas portas e deitarem sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Ou seja, como eu falei no início, eles incentivaram, né? Torceram para que a Babilônia subjugasse o povo de Deus, né? Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia em que o teu irmão, o dia da calamidade, nem ter se alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Então, tá muito claro aqui, né, o porquê da ira de Deus sobre Edom. E ele continua falando, não devias ter entrado pela porta do teu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o mal no dia da sua calamidade, né? Então você já percebe aqui tudo aquilo, né, que estava vindo sobre ele, qual é a origem. E eu acho muito interessante que Deus nunca deixa ninguém enganado. Deus adverte, Deus deixa muito claro, né? Então, isso para nós é uma lição. Muitas vezes queremos olhar para o nosso próprio umbigo e dizer o porquê Deus de tal situação. Muitas vezes não queremos encarar o porquê de algumas situações, mas Deus não deixa ninguém enganado, né? E a palavra de Deus diz de forma muito clara: tudo que o homem semear, isto também ceifará. É verdade. E o que se queixa o homem, senão dos seus próprios delitos e pecados, né? E aí ele traz no final uma palavra de restauração e felicidade a Israel, porque no dia do Senhor está prestes de vir sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, e o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça, porque como bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como nunca tivesse sido. Mas no monte de Sião haverá livramento. No monte será santo, e a casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará na casa de Saul, porque assim o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e as planícies aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Os cativos do exército, os filhos de Israel, possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sefarade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir o monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. E amanhã nós iniciaremos o profeta Jonas, isso mesmo. Curte esse vídeo, compartilha com alguém, deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, que haja sempre sinceridade no nosso coração, que tenhamos sempre, Deus, um coração contrito e quebrantado. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.